Então, continuando a videoaula anterior, deixa eu apagar aqui para a gente ganhar um espaço aqui e aqui. Bom, para começar, essa passagem da tabela verdade para a expressão lógica, para fazer isso existem dois métodos básicos, né? Que são a soma, método da soma dos produtos, assim que é o nome do método, depois vocês vão entender por que ele tem esse nome. Esse é o primeiro método que nós vamos estudar. Existe também um outro método, que é mais ou menos o contrário, chamado produto das somas. Então, no primeiro método aqui, soma fica no singular e produto no plural, e aqui as coisas se invertem, produto no singular e somas no plural. Então, nós vamos começar estudando aqui o método da soma dos produtos, que é, em geral, o método mais utilizado e, portanto, é o mais importante da gente pegar. Embora o produto das somas também tenha a sua utilidade, e a gente vai entender melhor quando a gente chegar aqui. Espero na próxima videoaula. Então vamos lá. Começando aqui pelo método da soma dos produtos, vamos colocar aqui, né? Lembrando, o método da soma dos produtos ele vai fazer a transformação. A partir de uma tabela verdade, eu chegar numa expressão lógica. E aí da expressão eu posso montar o circuito. Então, vamos começar aqui. Método da soma dos produtos. Legal. Então eu vou pegar uma tabela verdade aqui, muito simples, com 4 linhas, 2 variáveis de entrada e uma saída apenas. Não preencher normal, como vocês já estão cansados de saber como fazer. E aqui na saída eu vou escolher qualquer valor aí só para ilustrar o método. Por exemplo, eu posso escolher isso aqui, ó. 1, 0, 1, 0. Bom, como eu espero que vocês lembrem aí com facilidade, sem muito esforço, não existe nenhuma porta lógica que tenha essa tabela verdade, né? Então, se eu quiser ter um circuito, fazer um circuito que tenha essa tabela verdade aqui, que funcione desse jeito, até agora vocês não saberiam como fazer, né? Então é isso que nós vamos aprender a fazer agora. Primeiro, usando o método da soma dos produtos, nós vamos pegar essa tabela verdade aqui e achar a expressão lógica dela. Muito bem. Antes da gente efetivamente utilizar o método da soma dos produtos, vamos entender aqui melhor como que esse método vai ajudar a gente, vai funcionar nessa conversão. Se eu pedisse para vocês escrevessem para mim quando a saída vai ser 1, o que vocês me responderiam? Vamos escrever aqui então. A saída será 1, será nível lógico alto, será 1, quando, 2 pontos. Então aqui, quando o A e o B for 0, então A for 0 e B for 0, certo? A saída vai ser igual a 1. Ou, né, quando o A for 1 e o B for 0. Essas aqui são as duas condições, de acordo com a nossa tabela verdade, onde a saída será 1. Maravilha? Muito bem. Basicamente, olha só como é que é simples. Basicamente, o método da soma dos produtos consiste em pegar esse escrito aqui que nós fizemos e transformar em expressão lógica, de modo muito simples, muito tranquilo. Então, olha só, preste atenção no seguinte. Quando eu descrevi aqui como essa tabela verdade vai funcionar no circuito, ou seja, a saída vai ser 1 quando A for 0 e o B for 0, ou quando A for 1 e o B for 0, eu usei aqui duas palavras que são portas lógicas. Eu usei aqui 2 vezes a palavra e, não usei? Usei 2 vezes a palavra e. E usei a palavra ou, né? Então isso aqui é fundamental para a gente entender como o método da soma dos produtos funciona, né? Então aqui, se eu apagar essa palavra e aqui, qual que é o símbolo da lógica e em expressão lógica? É o sinal da multiplicação, não é isso? Então, se eu substituir aqui o sinal da multiplicação aqui, tudo bem, e aqui embaixo também, certo? Aqui embaixo também. E a ou, qual que é o símbolo da ou? É a soma, né? Então eu vou substituir essa palavra ou aqui por uma soma.
nós vamos estar dizendo exatamente a mesma coisa, só que já em forma de expressão lógica. Não é interessante? Vamos consertar aqui essa U aqui. Beleza. A igual a zero vezes, que é o E, B igual a zero, ou A igual a 1 e B igual a zero. Não é interessante? Muito bem. Desculpem. O método ele consiste basicamente nisso. Então, só resta a gente ver o que a gente vai fazer aqui com o A igual a zero, o B igual a zero, o A igual a 1 e o B igual a 1. Porque a gente já sabe que a expressão lógica ela vai ter um vezes entre o A e o B, uma ou entre um vezes, um outro vezes entre um A e o B. Certo? Muito bem. Esse método aqui, ele vai nos dizer o seguinte. Sempre que o A for zero, certo? Sempre que o A ou B, sempre que eu tiver uma variável que seja igual a zero, ela é considerada barrada. E sempre que essa variável for 1, ela é considerada normal, sem barra. Então, isso significa basicamente o seguinte, aqui o A é igual a zero, né? Sempre que uma variável é igual a zero, segundo o método da soma dos produtos, ela é considerada barrada. Então eu posso apagar isso aqui, esse A igual a zero, e substituir pela letra A barrado. Então, pelo método da soma dos produtos, sempre que eu vejo um A barrado, significa A igual a zero. E aqui o B também é igual a zero, não é? Então, se ele é igual a zero, eu vou substituir o B, que é igual a zero, pelo B barrado. Certo? Muito bem. Aqui embaixo a mesma coisa se aplica. Isso é uma regra geral, tá? Aqui o A é igual a 1, né? Então, o A que eu vou usar aqui vai ser A, só que vai ser A normal, sem a barra. Então, aqui vai ser A apenas. E aqui o B é igual a zero, não é? Então, sempre que uma variável for igual a zero, ela é considerada barrada nesse método. Então, o B vai ser barrado, B barrado. Então, a gente tem aqui uma ou entre A barrado vezes B barrado e A e B barrado. Pronto, isso daqui é a expressão lógica pelo método da soma dos produtos, é isso. Se eu for colocar aqui, como é que vai ficar? É só passar aqui, ó. A barrado vezes B barrado, A barrado e B barrado, ou A normal e B barrado. Tá aí, tá pronto. É só isso, não tem nenhum segredo, nenhum mistério. A expressão lógica pelo método da soma dos produtos dessa tabela verdade é isso aqui, A barrado e B barrado, ou A e B barrado. Não é simples? Então, o que eu fiz? Eu traduzi aqui. Coloquei primeiro, utilizando a nossa linguagem comum, quais são as condições que as saídas são igual a 1. Depois substituí a palavra E pelo vezes, a palavra ou pelo mais. E quando A for igual a zero, ou quando B for igual a zero, sempre que uma variável for igual a zero, eu considero ela barrada. Sempre que ela for igual a 1, eu considero ela sem a barra normal. Então tá aí, tá feita a expressão lógica e é assim que ela funciona. Muito simples, essa é a expressão lógica por soma dos produtos. Né? É claro, né, gente? É claro que no dia a dia vocês não vão precisar escrever isso daqui. Né? Com o tempo vocês vão pegando a prática, então vão olhar aqui a expressão e já vão tirar vão olhar a tabela e já vão tirar a expressão com tranquilidade. Não precisa fazer todo esse escrito aqui. No início a gente faz só para vocês verem como o raciocínio é simples. Como o raciocínio é simples. Né? Como chegar nessa expressão de maneira bastante lógica e bastante simplista, beleza? Então tá aqui. Se eu pegar essa expressão aqui, a partir dela, montar o circuito vai ter exatamente esse comportamento aqui descrito por essa tabela verdade, beleza? Então, só para a gente fixar melhor, vamos fazer de novo aqui, só que já sem usar esse macete da tradução para o português aí, né? Sem usar essa parte aqui, a saída será um quando. Vamos fazer de um jeito mais direto, para vocês entenderem melhor. Então, o método da soma dos produtos, primeiramente nós vamos olhar quais saídas serão iguais a 1. Né? Como vocês viram que a pergunta era, a saída será 1 quando, 2 pontos. Então, utilizando esse método aqui, o que vai importar para mim vai ser quando a saída é igual a 1.
Se a saída é igual a zero, não me importa. Tá? Eu não vou usar a saída igual a zero na aplicação desse método. Eu vou olhar só as linhas da tabela verdade que a saída forem igual a 1. No caso aqui, a primeira linha e a terceira linha. Okay? Então eu vou pegar a primeira linha aqui e vou fazer a expressão dessa linha aqui. Lembrando que sempre que uma variável for igual a zero, ela é considerada barrada, nesse método aqui. E sempre que ela for igual a 1, ela é considerada normal. Então, nessa linha aqui, o A é zero, né? Então, se o A é zero, eu vou ter aqui A barrado. E aí eu vou fazer uma multiplicação, né? Operação lógica E, com o B. O B também não é igual a zero? Então o B vai ser barrado também. Maravilha? Depois eu vou para outra linha. Aqui vou fazer a expressão dessa linha. O A é igual a 1. Então ele vai ser barrado? Não, vai ser A normal. E o B. O B é igual a zero. Se o B é igual a zero, então eu vou colocar o B aqui, uma barra em cima dele. Aí, então eu tenho a expressão da primeira e da terceira linha da tabela verdade. Depois que eu tenho as duas expressões, a expressão de cada linha, eu vou interligar elas através da lógica OR. Simples assim. Então, como nós vimos, a saída vai ser igual a barrado vezes B barrado, ou A vezes B barrado. A vezes B barrado. Aí, só olhar as saídas que forem 1 e analisar se o A é 0 é barrado, se o B é 0 é barrado e assim por diante. Não tem mistério nenhum, tá, gente? É isso aí. É dessa maneira aqui que nós chegamos na resposta. Que nós chegamos aí na expressão. Bom, vamos começar agora. Vamos fazer um outro exemplo, só para clarear um pouquinho mais. Vamos fazer uma tabela verdade um pouco maior. Nós temos espaço aqui, dá para aproveitar bastante. Então, vamos lá. A, B e C. E aqui a saída. Vou chamar a saída de Y. Legal, montamos a tabela verdade. Agora eu vou escolher as saídas aqui aleatoriamente, tá, gente? Aqui a saída, como a gente está por enquanto só praticando, eu vou decidir aleatoriamente onde vai ser 0, onde vai ser 1. Vou colocar 1 aqui, vou colocar 0. Não, eu quero colocar 1 aqui, não tem problema. Tá? Estou colocando aqui sem nenhuma ordem específica. Ok? Muito bem, está aqui. Então, se vocês um dia se depararem com uma tabela verdade assim, quiser montar o circuito dela, antes vocês vão ter que chegar na expressão lógica. Então, seguir o método da soma dos produtos, que é começando olhando as saídas, né? As saídas que são igual a 1. Nós vamos marcar elas aqui para não nos perdermos. E as que são igual a 0, esquece. Muito bem. Aí eu vou tirar a expressão de cada linha. Então, aqui a primeira linha, eu tenho o A que é 0, o B que é 0 e o C que é 0. O que a gente faz com a variável que é 0? Nós barramos. Então aqui eu vou ter o A barrado, porque o A é 0, e vezes o B barrado, porque o B também é 0. E aqui eu não tenho uma terceira variável, então eu vou continuar fazendo aí aqui, ó, continuar multiplicando. O C é 0? Então o C também vai ser barrado. Tá aí, essa é a expressão da primeira linha. A barrado, e B barrado e C barrado. A segunda linha é 0, não me importa. Vamos para a terceira linha, que é 1. Aqui é 1, nós temos então o A é 0, então aqui o A vai ser barrado. Sempre eu vou fazer uma operação E aqui, né? O B é 1, então o B vai ser barrado? Não, o B vai ser normal, sem a barra, sem a inversora. E o C é 0, então continuo fazendo aí aqui com o C barrado. Beleza? Próxima saída, que é 1, é essa daqui mesmo. Então já vamos começar aqui. O A é 0, então o A vai ser barrado, vezes o B que é 1, se é 1, o B é sem barra, é normal, vezes o C. O C é 1 também. Se é 1, eu coloco a barra? Não, deixo sem a barra. E está aí, está pronta a expressão daquela linha. Aqui é 0, não vou usar, aqui é 0, não vou usar, aqui é 1. Então aqui nós vamos fazer a expressão também. Então aqui o A é 1, então é A normal, vezes o B é 1, então é B normal, vezes. E o C é 0. Se é 0, então vai ser barrado. Por último, a última saída aqui também é igual a 1, então eu tenho que fazer ela também. Então, o A é 1, vai ser A normal,
O B1 vai ser B normal e o C1 vai ser C normal. Tá aí. Tiramos a expressão de cada linha. Agora, como nós ensinamos anteriormente, o que vai ligar uma linha na outra? Essa expressão nessa e essa nessa. Vai ser operação lógica ou. Nós já fizemos a E, né? A E nós vamos sempre fazer entre os elementos de cada linha, né? E o que vai ligar uma linha com a outra vai ser a operação ou. Então tá aí, ó. Então eu vou ter uma ou entre todas essas expressões. Então agora é só passar aqui do lado. Vamos, deixa eu dar um espacinho aqui só para... Aí. Então como é que vai ficar a expressão da saída y aqui? A barrado, B barrado e C barrado. Então A barrado vezes B barrado vezes C barrado ou A barrado B C barrado, A barrado B C barrado ou A barrado BC, A barrado BC ou ABC barrado, vamos colocar aqui embaixo, ABC barrado e por último ou ABC, ABC sem nenhuma barra. Tá aí. Então aqui nós temos a expressão usando o método da soma dos produtos que representa essa tabela verdade aqui. Então se eu for montar a partir dessa expressão aqui, montar o circuito vai desempenhar exatamente a função, vai se comportar exatamente como essa tabela verdade se comporta. Então, se eu jogar 0, 0, 0, o circuito vai dar 1. Se eu jogar 0, 0, 1, vai dar 0. 0, 1, 0 vai dar 1. E assim por diante, ok? Então, eu espero que vocês lembrem como converter essa expressão para circuito, né? Então, como que nós poderíamos começar aqui só para dar um esboço rápido? Eu tenho a expressão, eu quero converter em circuito. Então, eu tenho alguma inversora pegando toda uma expressão? Não tenho. Tem algum parênteses, colchete, chave? Também não tem. Tenho porta E? Tenho. Então, vou começar pela porta E. Então, aqui nós temos uma porta E de 3 entradas, entre A barrado, B barrado e C barrado. Então, nós faríamos aqui uma porta E de 3 entradas, entre o A barrado, entre o B barrado, entre o C barrado, né? Vou colocar aqui A, B, C, entre o A barrado, o B barrado e o C barrado, né? Aí eu pergunto, tem mais alguma aí no circuito ou acabaram às vezes? Não, tem essa outra aí aqui, então vou resolver ela aqui embaixo. Uma outra aí de 3 entradas, entre A barrado, então posso pegar aqui, ó, A barrado, né? Já pego aqui depois a inversora, entre o A barrado, entre o B normal, pego aqui do B antes na inversora, né? E o C barrado, eu pego aqui do C, depois da inversora, que é C barrado, e puxo lá para minha saída, né? Depois, tem mais alguma aí ou já acabaram às vezes? Tem mais aqui. Então aí vocês vão desenhando. Então nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 E's de 3 entradas. E no final de tudo nós vamos ter uma porta ou interligando todas elas, né? Todas as E's que nós fizemos. Ok? Então só para relembrar aí como tirar aí, né, o circuito a partir de uma expressão lógica que nós já vimos exaustivamente nas aulas anteriores. Ok? Então, gente, o método é esse, é simples, como nós vimos aqui, só olhar as saídas que são 1, tirar a expressão delas, lembrando que se a variável é 0, ela vai ser barrada, se ela é 1, ela vai ser sem barra, vai ser normal. E o método é simples, ele serve para qualquer tamanho de tabela verdade. Por exemplo, se eu tenho uma tabela verdade, muito simples aqui, ó. Né? O A é 0, o A é com uma variável só. Né? E aqui eu digo 0 e aqui eu digo 1. Mesmo assim eu consigo aplicar o método. Porque olha só. Eu vou olhar onde a saída é 1. Né? A saída é 1 aqui. E eu vou olhar o A. O A ele é 0 ou ele é 1? Se ele fosse 0, né, seria barrado. Como ele é 1, ele é A normal. Não tenho outra variável para fazer a lógica E, nem tenho outra linha da tabela verdade para fazer a lógica U, então a expressão vai ficar só A mesmo. Então, desde uma tabela verdade com uma variável só, com 2 linhas, até tabelas verdades com N
número de linhas, com N variáveis, esse método aqui funciona. É só olhar onde a saída é 1, tirar a expressão. Normalmente, se eu tivesse aqui um circuito com 4 variáveis, A, B, C, D, com 5 variáveis, A, B, C, D, E, o método seguiria o mesmo e eu obteria a expressão do mesmo jeito e é isso aí. Tá? Então, só para finalizar, né, que a aula já está ficando longa, por que o método tem esse nome? Método soma dos produtos. É importante saber isso aqui, saber identificar uma expressão lógica que venha desse método. Bom, aqui nós temos a expressão daquela tabela verdade que nós obtemos há pouco. E, basicamente, o que nós temos aqui? Né? Produtos, né? Vamos lembrar? O que são produtos? Produtos são multiplicações. Né? Produto é multiplicação, são portas e soma são lógicas ou, mais. Né? Então, eu tenho aqui um produto, né, uma multiplicação, A barrado vezes B barrado vezes C barrado. Aqui eu tenho outra multiplicação independente da primeira, A barrado, B, C barrado. Aqui eu tenho uma terceira multiplicação, um terceiro produto. Aqui eu tenho um quarto produto e aqui eu tenho um quinto produto. Eu tenho 5 produtos, ok? 5 produtos, vários, no plural, 5 produtos. E depois disso eu tenho uma soma entre todos eles, não é isso? Então eu tenho vários produtos e no final de tudo eu estou somando todos eles. Por isso o método chama-se soma dos produtos. Eu tenho vários produtos, certo? Por isso aqui que o produto está no plural. E depois eu tenho uma soma deles, né? Uma soma entre todos os produtos. Então por isso que o método chama-se soma dos produtos. Então sempre que vocês virem isso aqui, essa palavra soma dos produtos, vocês sabem que nós temos várias operações vários produtos independentes uns dos outros, né? Então eu tenho aqui uma operação E, aqui eu tenho outra operação E, aqui eu tenho outra operação E, outra operação E. E eu vou ter o que entre elas? Eu vou ter uma soma entre elas. Então, isso aqui é o método da soma dos produtos. Okay? Então, sempre que vocês virem uma expressão nesse tipo aqui, vocês sabem que ela está no formato da soma dos produtos. Maravilha, gente? Muito bem. Então, na próxima videoaula, nós vamos estudar o outro método, o produto das somas. Muito obrigado a todos e até a próxima.